Quer já? Renan, presidente das BAE. Eu falei que você quer falar. O presidente das BAE. Queria perguntar se alguém já pegou algum paciente com erro na feminidade, que experiência que teve, quais foram as dificuldades que você teve na época. Por favor, fale, claro. Meu nome é Lívia, sou geneticista. Eu estou agora com um caso de eliminato de imunidade. Eu vou compartilhar porque eu achei sempre... Por favor. Talvez alguns de vocês já conheçam, inclusive, o caso. Mas foi um caso que começou no pré-natal, com alterações em ecografia no segundo trimestre, até então era uma gestação completamente normal, que evoluiu com alguns achados intestinais. Né? E daí o próprio fetólogo acabou pedindo um exoma pré-natal, pensando em outro grupo de doença, pensando em fibrose cística, pelos achados intestinais. E acabou vindo uma variante no homozigose, no gene que é o TTC7A, não sei se vocês já ouviram falar, para mim foi o primeiro caso de descobrir esse gene quando eu recebi o resultado do exoma. Ele cursa com múltiplas atresias intestinais e imunodeficiência combinada. Enfim, o grande problema é que eram variantes de significado incertas. Né? Então, e pré-natal, que a gente não tem a clínica dele, né, nos mostrando todas as evidências possíveis. Né? Então, agora o bebê já nasceu, ele deve estar com 16 dias de vida, tá na UTI neonatal. Fez cirurgia para corrigir as atresias, de fato existiam atresias múltiplas, a princípio foi corrigido. Mas é um caso muito desafiador, porque além da imunodeficiência, que por si só, como vocês já explanaram, é extremamente complexa e difícil manejo, é um paciente que acaba tendo uma falência intestinal primária também. Então, até onde a gente pode, por exemplo, optar por um tratamento com TMO, mas será que ele vai resolver a questão intestinal, de falência intestinal? Então, assim, é extremamente complexo, a parte molecular também é extremamente complexa. A gente está fazendo agora a avaliação com RNA para tentar definir se essas variantes de significado incerto de fato são variantes patogênicas. Por enquanto, ele não demonstrou imunodeficiência, né, assim como um todo. Ele é um paciente crítico, então será que a gente pode confiar no TREC? Enfim, é muito complexo. Né? Então, só queria compartilhar, porque, enfim, um achado novo e realmente é difícil. E o próprio manejo com a família é muito complexo, né? São familiares, os pais são familiares extremamente esclarecidos, não são da área da saúde e leram todos os artigos que vocês podem imaginar que tinham escritos. Que não devem ser muitos, de 17 anos. Então, enfim, só para compartilhar o caso mesmo. Eu acho que com esse caso vocês conseguem perceber. Eu vou começar aqui uma discussão para a gente aprender junto. Com certeza ninguém aqui sabe o que fazer exatamente com esse paciente, mas a gente pode pensar junto. O que eu consigo fazer de teste funcional, eu vou tentar fazer para ver se essa criança tem. Então, por exemplo, veio uma mutação de SCID, eu vou tentar fazer o linfócito T naive, eu vou tentar fazer uma imunofenotipagem para confirmar. Veio com uma mutação em agama-globulinemia, que é um erro inato que não causa para a criança não produzir anticorpos. Então eu vou dosar anticorpos, eu vou acompanhando essa criança com anticorpos. Mas hoje, dos 500 e poucos lá que nós temos, muitas delas não têm teste funcional assim, disponível para ser feito. Nem desenvolvido e nem se desenvolvido não está nas nossas mãos. Então a gente tem que lidar com esses problemas. A gente acabou de vir lá do Bragide e, gente, é desesperador ver a quantidade, a miríade de manifestações clínicas desses pacientes e vem um defeito genético lá que a gente nunca ouviu falar, como esse aí, por exemplo. E a gente tem que aprender junto, tem que ler, entrar e ver pela inteligência artificial, ver muitos artigos para aprender junto sobre esses pacientes. Então, esses quadros clínicos, eles estão desenvolvendo e se conflitando muito, e a genética vem para ser a nossa salvadora da pátria.
Porque é somente através da genética que nós vamos ter certeza. Não, a gente consegue, né? Clinicamente, alguns fenótipos são bem fáceis de ver. Por exemplo, a gama-globulina, eu vou ver que a IgA, IgM, IgG é zerada e ele não tem linfócito B. Eu não preciso necessariamente da genética. Mas para muitos, para a maioria, eu preciso da genética. Então, eu vendo uma criança que tem clínica de reinato da imunidade, eu vou muito provavelmente precisar da genética para ver. Agora, essa aqui foi o inverso. E aí eu jogo para a Fernanda e para o Oswaldo, ou para quem quiser falar aqui sobre genética, que é sobre e as variantes de significado incerto sem clínica compatível ou você fazer triagem genética nesses pacientes logo ao nascimento. Qual que vai ser o impacto disso e como a gente vai lidar com isso? Isso funciona? Não, a gente tem que... Esse funciona, Isso é mas muito esse é para gravar. Ah, tá. E esse Então é tá, vou para ficar... as pessoas ouvirem. Então, acho que essa é uma provocação do Renan que é muito pertinente e da Lívia também, né? A gente tem, como eu comentei ali, um número absolutamente incrível de novos genes e novas associações gene-doença, e como o Carlos falou, às vezes é 1, 2 casos descritos. E aí, como é que a gente vai fazer essa definição dessa causalidade quando a gente encontra uma variante de significado incerto? Tá? Esse caso, felizmente, tinha uma relação fenotípica que nos ajudava e dá para lançar mão, né, de estratégias para tentar reclassificar essa variante, fechar um diagnóstico, publicar para ajudar os colegas, né, que eu já provoquei, a Lívia também publica para ajudar os colegas. Mas e quando a gente não tem uma clínica? Ou então quando a gente se depara com uma variante de ganho de função, né, em que os nossos critérios hoje não estão desenhados para esse tipo de variante. Isso é extremamente comum dentro dos erros inatos da imunidade. Então ele é também um desafio muito grande. E um outro desafio que é extremamente complexo da gente ultrapassar é quando a gente tem um mesmo gene em que a gente encontra fenótipos totalmente distintos, né? E pensando agora em erros inatos da imunidade na triagem neonatal e quanto a genômica nos ajuda nisso, eu acho que ela nos ajuda muito, né? Respondendo a tua provocação, primeiro porque ela acelera, né, o encaminhamento para transplante, a gente consegue definir pelo menos quem é que deve ir correndo, né, para fazer um transplante através da genética, quem é aqueles que a gente vai continuar seguindo de maneira cautelosa em ambulatório, mas também tem uma coisa que vem sendo observada ao longo dos últimos anos, que é quanto mais a gente investiga essas crianças que hoje têm TREC e CREC alterado, mais a gente conhece novos genes de erros inatos da imunidade. Então, esse número ele também vem crescendo muito em relação ao que a gente vem investigando dessas alterações de linfopenia já no início da vida. Então, a genética ela nos ajuda muito. Ela não pode nos paralisar quando a gente encontra uma VUS, né? Ela nos ajuda num primeiro momento. A gente tem ainda um conjunto que a gente nem tocou aqui, porque não é desse fórum, mas são as fenocópias, quando a gente já olhou para tudo, né? E não encontrou variante, está lá uma variante somática, um autoanticorpo que está mimetizando um erro inato da imunidade. Então a gente tem uma série de desafios, mas sem a genômica, sem os testes genéticos, a gente ainda fica muito baseado na clínica. Quando a gente faz o teste, às vezes vem um gene que a gente nunca pensou. E aí a gente corre atrás de entender um pouquinho melhor isso, né? Mas eu não vou monopolizar aqui, vou passar adiante para o pessoal comentar também. Mais alguém tem alguma coisa que vai falar dele? Eu vou complementar um pouquinho, Lívia, obrigado por todos esses casos. Eu acho que um exemplo importante é o que a gente está fazendo aqui, né? Na medida que nós estamos, de tudo isso que vocês falaram, imagina o que isso representa para o próprio transplantador que vai ter que decidir se vai transplantar ou não essas novas situações. Mas acho que a melhor forma é exatamente a gente podendo discutir, nós vamos ter que começar a discutir esses casos muito precocemente para poder colocar, né, na balança do risco e do benefício do que a gente pode fazer em tratamento. O transplante, ele é curativo, a gente precisa falar nele, mas ele efetivamente é uma terapia agregada a um risco muito grande.
E que talvez seja a terapia intermediária na medida de que a gente começa a conhecer esses erros, começa a identificar geneticamente essas alterações, e o passo da frente é o que a gente quer fazer terapia gênica, né? E acho que daqui a muito tempo, mas o futuro está se encaminhando para essa identificação, para a gente poder corrigir aquele erro sem precisar substituir todo o sistema imune baseado em condicionamento mieloablativo, que é a decisão que a gente precisa tomar nesse bebê, né? Então, ele vai ter que o transplante vai corrigir o SCID, provavelmente sim, mas todo o agregado que eu vou estar trazendo no transplante, o que isso representa e o quanto que corrigir o erro inato da imunidade vai auxiliá-lo a uma qualidade de vida futura em detrimento ao risco intestinal, vamos dizer assim, ao erro intestinal que ele tem. Mas isso a gente vai ter que discutir caso a caso, né? E o tempo do transplante na decisão da imunodeficiência, ele é um tempo que precisa contar também com todas as dificuldades que a gente tem de identificar o HLA, escolher o doador, escolher o condicionamento. Isso leva tempo, né? Eu não trouxe aqui porque, como eu disse, tinha 15 minutos e a gente não poderia estar trazendo todo o caminho, mas esse caminho exige que eu vá buscar todas essas questões e isso requer tempo. Então, pensar primeiro, chamar para a gente conversar e começar a discutir essas questões, elas são importantes. Assim. Então, acho que é por isso que a gente está... legal poder trazer esse caso, porque é exatamente esse o exemplo de pensamos, fizemos o diagnóstico, talvez a gente não tenha as respostas, mas essas respostas a gente vai ter se todo mundo pensar junto. E eu queria complementar uma coisa, Liane, porque eu e a Liane também tivemos um paciente que fez um transplante depois dos 2 anos de idade, era um hiper-IgM, e eu queria puxar a sardinha para o que o Dr. João falou. Eu e essa família, e eu e a Liane, nós conversamos muitas vezes sobre a hora de fazer um transplante. Esse paciente estava super bem, esse paciente estava assintomático, fazendo a sua imunoglobulina, estava ótimo, e os pais não queriam transplantar. A gente ficou procurando o doador, a gente foi conversando, então a tua fala foi muito assertiva e me tocou bastante, me lembrei muito desse paciente. Também. E o quanto e o quanto a gente precisa conversar com esses pais e entender essa dinâmica familiar na hora do transplante, né? E antes do transplante, depois do transplante. E, enfim, infelizmente ele também não sobreviveu devido a complicações pós-transplante. Então, fica essa outro lado da complexidade nesses tratamentos desses pacientes. Quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor, mas isso tudo tem que ser bem amarrado com os pais, né? E quando a gente fala a respeito da terapêutica, porque quando chegar no transplante, porque tu está teoricamente no final, né? Tem que ser, esse é o procedimento que teoricamente vai resolver. E quando as coisas começam a não dar tão certo ao longo desse caminho, os questionamentos da família vêm. Será que eu tomei minha decisão correta? Quantas vezes eu ouvi dessa mãe, Renan, que ela, talvez se começasse de novo, ela ia repensar assim, fazer. Mas se desse tudo certo, ela ia estar feliz e nada disso, essa discussão não aconteceria. Então, essa questão da família bem orientada, bem organizada é muito importante. Eu acho que eu não sei do caso, só o que vocês estão falando aqui, mas eu já fiquei imaginando o nenê com múltiplas atresias que já teve que fazer várias intervenções. Já começa por aí, né? Então, é uma criança que já não... a arrancada dele já não está boa. Então, como isso tem que ser muito bem discutido com a família. Concordo com a colocação do Renan em relação à fala do Dr. João. Realmente, essas crianças são muito graves, as famílias precisam de um apoio enorme e a gente tem que estar sempre disponível. Eu trabalho no Hospital Conceição e essas crianças têm
meu celular. Eles ligam, eles conversam e é muito bom sentir o carinho das famílias e das crianças. Hoje chegou um que ele dizia assim: mamãe, me leva na doutora, porque ele está constipado, mas não é comigo, mas ele queria por causa desse vínculo, né? E isso faz parte do tratamento, né? Eu acho que é a maior parte do tratamento, eu acho, porque são doenças muito graves, difíceis, prognóstico muitas vezes reservado, né? E essa atenção garante que essa família siga enfrentando esses riscos todos, né? E aqui, em relação ao contrário, que eu acho que a gente deve colocar, porque no teu caso começou pela determinação, né, do gene, nós muitas vezes no dia a dia a gente não tem esse gene, a gente persegue esse gene, mas é muito importante a gente ir pela parte clínica. É a manifestação clínica, é ler bastante e ir tratando mesmo sem o nome da doença, mesmo sem um gene alterado, e buscando. E muitas vezes a gente busca, são serviços de pesquisa, são universidades que estão pesquisando naquele momento. O Renan falou da hiper-IgM, a primeira hiper-IgM que a gente teve no hospital, a doutora Maria Isabel está aqui, foi em 2013, porque a gente teve sorte de um doutorando estar na USP pesquisando. Levou-se 1 ano e meio para determinar, achar a mutação, e, apesar de todo o esforço meu, do Oswaldo, olha, melhor não engravidar, melhor não ter outro filho, porque tem risco grande. Essa mãe engravidou ainda terminando o transplante do primeiro, a Eliane que fez, foi super bem, a evolução muito tranquila, e ela me ligou e ela disse: doutora, eu estou grávida. Como assim? E é um menino, ela sabia que o menino tinha um risco maior. E realmente essa criança nasceu com hiper-IgM também, e essa criança ela fez diagnóstico com 18 dias de vida, porque já tinha, e esse doutorando ainda estava na pesquisa. Ele foi transplantado pela Eliane, e os dois são, hoje acho que não tem 13, o outro tem 11 anos, a diferença foi muito pequena. E eu agradeço muito a Eliane, que na época muito disponível, e a gente conseguiu. Então, assim, levou-se 2 anos quase para a gente dar o nome à doença, mas não importa, a gente foi tratando e a gente conseguiu chegar bem ao transplante, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter sempre em mente, não é procurar aquele nome, claro que é importante, mas assim, tem os sinais de alerta que o Dr. Renan colocou, né? Ele não está evoluindo bem, é tratar como erinato, até que a gente tenha alguma luz, que apareça alguma determinação, né, de gene ou de nome de doença, né? Eu acho que isso é muito importante. Acho que isso é muito bom o caso, Olivia, e é só para levantar aqui que a gente acabou entrando em termos de aconselhamento genético reprodutivo, a bomba que a Lívia está na mão, que é um fenótipo extremamente grave, que provavelmente pode ter algum grau de parentesco entre pais, né, algum grau de consanguinidade, que a gente esperaria encontrar regiões de homozigose, e uma VUS em homozigose pode ser comum em filhos de pais consanguíneos. Aí, além disso, ela tem um fenótipo extremamente complexo, que para tratamento da criança já é uma decisão difícil se faria um tipo de tratamento que tem alto risco ou não. Mas e depois? E se a Lívia, os pais chegam para a Lívia, a depender do desfecho que ocorra, e pergunta qual é a chance de recorrência do mesmo fenótipo em futuros filhos. Porque a chance de recorrência para fenótipos recessivos a gente sabe que é 25%. Mas não é esse valor que os pais querem saber. Os pais querem saber o que é que a gente vai fazer com esse valor. Fertilização in vitro, com seleção de embrião, né, com testagem e seleção de embrião, para uma VUS,
Então, esse teu caso é extremamente complexo, tem vários aspectos, né, que devem ser trabalhados, que vão ser trabalhados, e a fenotipagem laboratorial, porque a gente tem os fenótipos clínicos, mas a fenotipagem laboratorial, quando a gente está falando de erro inato da imunidade, também é extremamente complexa, e a gente também está em evolução. Então, era mais esse adendo para fazer em relação a todo o caso e a complexidade desse caso. Eu queria só perguntar para o Fabrício, já que ele levantou a bola durante a apresentação, sobre a vacinação e o SCID. Você acha que algum dia a gente vai chegar lá, onde nós não vamos vacinar as crianças com BCG antes de ter a triagem neonatal? Eu acho que se a gente organizando a triagem ampliada, é algo que tem que caminhar junto, né? No momento que faz uma triagem que a gente vai fazer universal e a gente tem um teste que vai dizer em algumas semanas um resultado, né? Se a gente for os dados ali de São Paulo, né? De Brasília, dados que mostram que não é tão raro assim em termos populacional no país que tem uma população menor, que nasce muita criança, não tem por que fazer a vacina ao nascimento. E a única vacina, né, que a gente faz, que é de agente vivo nesses primeiros meses, né, do lactente. Então a gente precisa ter essa organização de que a gente tem que fazer as duas coisas juntos. Porque essa criança tem que retornar no posto de saúde para fazer a avaliação do pediatra na primeira semana, ela vai ter dezenas de vacinas para fazer ao longo do primeiro ano de vida. Então, se ela ficar a vida inteira só com uma dose de BCG e uma de hepatite B, não vai adiantar nada em termos de proteção, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar junto as duas coisas, né? Porque quem já viu complicação de BCG localizada é tranquilo, né? Mas quem já viu BCG disseminada, né? Que já viu acometendo outros órgãos, vê o quão grave é e é muito difícil de tratar, né? Vira uma doença crônica ou que leva à morte rapidamente para essas crianças. E tem uma coisa para vocês, né? Que até o momento a gente não tem isso amplamente disponível, mas tem alguns pais que vão escolher e vão conseguir pagar um teste do pezinho a mais, né? Então, hoje os pais não querem fazer hepatite B o nascimento, né? Se eles fossem racionalizar. E você sabe por quê, né? A única vacina que o americano não faz é BCG. Eles não fazem BCG, eles fazem todas as outras. Então, todo o hater de vacina é baseado no que os americanos produzem contra a vacina. Como eles não fazem para BCG, não existem haters contra a BCG. Olha só. E aí os pais não brigam, não. Eles deveriam ter medo de fazer BCG ao nascer, não hepatite B, né? E aí é importante que vocês, se vocês, por enquanto, na prática privada, se tem algum pai ou mãe. Primeiro que essa denominação de teste do pezinho eu acho um horror, né? Plus, mega, ultra, e você nunca sabe o que tem em cada uma das coisas, mas pedir para esses pais, se eles quiserem fazer, oferecer a triagem neonatal para imunodeficiências, o TREC, o CREC, e, se possível, orientá-los para que, se possível, né, dentro da maternidade, se a maternidade permitir, também tem essa, né? Que eles façam a BCG após a vacina. Então, por enquanto, ainda não é uma realidade, mas acho que... E isso provavelmente vai ter um impacto bem importante, porque, né, se a gente for olhar a experiência de São Paulo, não existe experiência na literatura de pacientes com SCID que fizeram a BCG, né, em grande número, porque, como o Fabrício disse, isso não é feito fora. Mesmo o paciente que não faz a BCG-IT, que a gente diagnostica precocemente, que entra em profilaxia, que seria a conduta que o Brasil está fazendo, né? Identificou, fez a BCG e começa a usar isoniazida, provavelmente isso tem impacto no transplante, sobretudo pelo uso da isoniazida e a interação que vai ter com o condicionamento e com os imunossupressores posteriores. Então, possivelmente, a gente ampliando a triagem neonatal, colocando isso em escala maior, sem alterar a BCG, a gente vai ter uma resposta que não vai ser tão boa pelo uso da profilaxia. Então, acho que a medida de poder falar que vamos atrasar um pouquinho a BCG
e isso vai ter impacto nessas crianças, né, significativo. Acho que é uma questão num segundo momento, mas é uma questão que a gente não pode deixar de falar. Eu queria fazer um adendo nisso também, um complemento, que a gente também falou lá no Bragide, e acho que é um ponto que é bem importante esse momento da BCG, porque como o TREC e o CREC eles saem muito rápido o resultado, né, existem já a sociedade, por exemplo, de pediatria mineira de pediatria, já fez um documento, tá, que embasa esse momento certo, que seria, né, da BCG. Então, eu acho que como sociedades científicas, a gente precisa, então, começar também a trazer isso à tona, porque isso é um movimento bastante complexo de se fazer num país com dimensões continentais. Então, essa discussão de atrasar um pouquinho a BCG em função do resultado da triagem, ela precisa começar o quanto antes, porque ela não é fácil, né? Mudar um calendário vacinal nesse momento dos haters, né, dos antivax e tudo mais, isso tem repercussões para além, né, disso. Então, em São Paulo, quando a gente escuta o pessoal falando da experiência, né, eles acabaram adotando, porque era a maneira de fazer, e eles estavam fazendo isso durante a pandemia de Covid-19, em que já tinha um movimento anti-vax bem grande dentro do país, então talvez não fosse o momento, né, de brigar por isso, e sim brigar pela triagem. Mas eu acho que a gente precisa retomar essa discussão, né, do momento da aplicação da BCG, especialmente naquelas famílias, e fazer essa conscientização de que já tem um histórico de infecções de repetição, não só naqueles que já tem um diagnóstico de SCID, um irmão, um primo, mas em outros que também a gente não pode esquecer que não é só SCID, né, que os pacientes têm BCG-IT, então é uma reação adversa comum em pelo menos aí 16 a 20% dos pacientes com herniato da imunidade tem, né, esses desfechos muito graves pós-BCG ou qualquer outra vacina atenuada ou de patógeno vivo, né? Então, isso é uma discussão que a gente precisa iniciar porque ela vai levar tempo, né? Ela não vai ser rápida e ela é complexa e vai precisar de uma estruturação do governo para mudar calendário vacinal no Brasil. Totalmente sob pressão. A doutora Renata Pérez. Vai fazer a colocação dela. Oi, boa noite. Eu sou pediatra intensivista e paliativista. Primeiro, eu queria agradecer a Andressa por ter me convidado para vir. Eu tenho uma imensa admiração e carinho por ela e pelo nosso Luca maravilhoso de Olhos Jesus. Eu aprendi muito contigo, me tornei uma médica, uma pessoa melhor por causa de ti. E agradecer ao Fabrício que me chamou para ajudar a cuidar de ti e do Luca. Eu tenho duas colocações. Primeiro, a Renata intensivista, o incômodo que me causa o não diagnóstico, né? Eu venho de um hospital em que a gente não tem acesso a diagnóstico dessas crianças, então muitos morrem ou ficam meses na terapia intensiva com, né, infecções de repetições, e a gente sem entender o que está acontecendo e conseguir ajudá-los, porque nos falta um imunologista, nos falta exames de genética, então a gente não faz diagnóstico. Primeira coisa, a gente está falando de diagnóstico precoce, né? E eu estou lá na ponta vendo muitos deles morrer sem diagnóstico, me perguntando o que está acontecendo, o que a gente fez de errado. E a Renata paliativista. Me pergunto, nesse fórum, e se no Bragide, onde for, se fala em cuidado paliativo para essas crianças, né? Porque fica aquela coisa muito antiga de que cuidado paliativo é igual a cuidado de fim de vida, né? E como o próprio João trouxe todo o sofrimento, a carga de sofrimento que envolve, né? Eu fiz pequenas coisas, eu acho, pelo Luca, que talvez tenham mudado, né, a forma da hospitalização para ele. Não foi nada grandioso. A gente combinou que o Luca ia poder sair com o seu carrinho, né? O seu jipe, o respeito ao jipe do Luca. A minha função, a função do paliativista, é conseguir cuidar de todos esses sofrimentos, né? O sofrimento da mãe, que acaba ficando, né, com o filho longo período internada,
os cuidados que a família precisa ter, né, da higiene do quarto, do cuidado básico, dos pais que se tornam cuidadores, já não são mais o casal, às vezes se tornam muito mais amigos, né, que trocam plantão muitas vezes, quase não se vê, não tem uma refeição junto, não dorme na sua casa, a preocupação em pagar as contas, né, o irmão invisível, sobrevivente, que está em casa e que talvez nunca tenha dormido fora de casa e agora ele mora meses com a avó, que ele não tinha muito contato. Então, será que a gente está olhando para tudo isso? Claro que é importante o diagnóstico precoce, e as crianças que ficam meses internadas e não são educadas, não têm escola hospitalar, e eles sobrevivem, e eles voltam para a comunidade, e eles vão ter o mesmo privilégio de ter um bom trabalho depois. Ele foi educado, ele sabe ler, ele sabe escrever. Muitos pacientes nossos oncológicos, né, ficam 2 anos tratando, não vão para a escola, então me preocupa como eles voltam para a sociedade, né? A gente consegue ter benefício adequado para todos eles, transporte, moram em outro estado, famílias que têm que mudar do interior, então tem muito além, né? Além do diagnóstico, de tratar deles, mas de cuidar verdadeiramente dessa família, que é o que o João trouxe, né? E eu gosto mais ainda do cuidado centrado na criança, que envolve, integra a família. Porque senão, muitas vezes, a gente fica obcecado na família e esquece a criança, que é o nosso foco de cuidado. Então era só isso que eu queria trazer. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada pelos passeios de rio na passarela. Renata, obrigada por trazer isso. Acho que quando tu estava falando, eu me lembrei da fala da Regina na audiência que a gente teve, e que a Regina trouxe uma fala, e ela disse, ela pediu mais imunologistas. E aquilo me marcou muito, porque é exatamente o que a gente precisa. A gente precisa muito ter imunologista, a gente precisa muito ter paliativistas, que não só pessoas disponíveis para fazer, né, mas que o sistema, e era um pouco da fala que tu trouxe, permita que a gente traga o paliativista e o imunologista para as nossas instituições. Não é uma dificuldade tua, é uma dificuldade nossa, né? Eu trabalho num hospital que transplantou todas as crianças que a gente falou aqui, porque é o único que faz transplante pediátrico pelo SUS no Rio Grande do Sul, mas eu não tenho imunologista para trabalhar junto, né? Então, mostra o tamanho da necessidade que a gente precisa de imunologistas que atuem em imunodeficiência, porque a gente tem muitas pessoas que fazem, né, alergia, que é uma outra área gigantesca da questão, mas que a gente tem uma deficiência muito grande nesse profissional. E isso, né, estou botando em paralelo o paliativista, né, e no TMO seria fundamental, porque a nossa cabeça não funciona assim. Até porque o tipo de procedimento que a gente faz é um procedimento que exige tanto olhar para que tudo aquilo dê certo, que nem sempre a gente consegue olhar todo lado. Então, discurso da Regina, eu coloco imunologista e paliativista do lado, porque eu acho que a gente precisa também estar trazendo isso. O transplante é um procedimento multidisciplinar, né? A Regina falou no meu nome, o meu nome não é nada dentro de toda a equipe que trabalha lá dentro, né? De todo o funcionamento que trabalha, né, nos 2 hospitais em que eu trabalho, que busco fazer transplante pediátrico. É uma equipe gigantesca, a gente não faz sozinho, mas ela ainda tem algumas deficiências, e acho que a gente precisa também lutar por melhorar a qualidade dos profissionais que estão envolvidos ali. Agora o gestor vai falar, o chefe do serviço de pediatria do Grande Vento. Essa briga que tu colocaste, Renata, essa discussão, na verdade, quando a gente começou a fazer os nossos trabalhos de aumentar a complexidade da pediatria, a gente trouxe então os transplantes de medula, a gente está fazendo cirurgia cardíaca, a gente tem um monte de paciente de neurocirúrgico. Logo que eu comecei a trabalhar como gestor, uma das minhas preocupações primárias era essa.
como que a gente vai garantir esse monte de crianças que a gente vai tratar agora no Moinhos, com os pacientes oncológicos, transplantados, como é que a gente vai garantir isso tudo? E essa briga de gestão, ela é muito difícil. É muito difícil. Estou falando de um hospital considerado um dos melhores hospitais do Brasil, né? E mesmo sendo um dos melhores hospitais do Brasil, eu não consigo bloquear um leito e transformar aquele leito em recreação ou colocar um computador para que o paciente que está lá 100 dias estude. Então, só não é em vão porque a gente não desiste, porque a gente continua tentando, né? Ainda tem o sonho de que esse espaço ainda existe. Estou falando de um hospital privado, né? Um hospital que tem um custo, uma possibilidade talvez um pouco melhor. Eu fico imaginando no geral, né? No teu caso, que tu acaba lidando com famílias bastante mais vulneráveis, obrigado pela palavra, muito mais vulneráveis, como que a gente vai conseguir isso tudo. Mas eu não desacredito, acho que a partir do momento que a gente conseguir evoluir nessas questões diagnósticas, nessas questões terapêuticas, esse crescimento vai ter que vir junto, né? E eu espero que, da minha parte, que eu possa contribuir com o aumento dos imunologistas, que a minha filha realmente não desista de ser imunologista. Que ela está aqui por isso. Não, ela vai ser imunologista. Eu espero que ela possa contribuir. Claro que o Renan deu uma forcinha. E isso também não é só por causa da Geórgia aqui, mas falem sobre essa possibilidade com os seus residentes, mostrem que existe também o mundo da imunologia. Eu acho que isso é muito pouco falado dentro das residências. Os residentes, os alunos passam pouco. Tem a Regina, que faz um trabalho maravilhoso lá no Conceição, o João faz também lá no pessoal do Moinhos, mas tem muitos hospitais, e não só aqui na capital. Pensem no entorno, dentro do Rio Grande do Sul, os residentes de pediatria, clínica, gente. Quem faz clínica não tem ideia de imunologia. Esses pacientes, eles passam 15, 20 anos tendo rinocinusite de repetição, pneumonias de repetição, lobectomia, para alguém algum dia pensar em solicitar um IgG, que está lá em 150 o valor. Então, falem sobre isso com os seus residentes, pensem sobre a imunologia e alergia, para a gente conseguir também aumentar o número de uma residência de imunologia. Que horas são? Infecto, eu tô lá dando bastante. Mas é difícil. Mas a gente E a residência. só tem imunologista. Eu quero falar a respeito da doutora Renata. Eu acho muito importante. Realmente, o doutor João deve se lembrar que no meu, sei lá, 5º, 6º dia de internação, eu falei: a doutora Renata não atende aqui no Moinhos? Chama ela pra mim, que eu quero falar com ela. Mas ele solucionou o meu problema, que era um problema. Coisas que a doutora Renata resolveria. E eu senti muita falta de ter uma médica qualificada lá, claro, que o doutor João, incrível, fazendo além do que era necessário. Mas também, vou falar agora sobre isso, sobre os cuidados de fim, né? A hora do fim. No TMO, eu acho que a Renata, a gente muita falta da doutora Renata durante o transplante do Luca, então acho que isso tem que ser falado. Sobre os imunologistas, eu não canso de falar, a gente passou muito perrengue para conseguir um diagnóstico, depois muito perrengue para conseguir acompanhar. Faltam médicos, não são todas as pessoas que têm condições de consultar particular, os hospitais não oferecem. A doutora Regina, sem condições, assim, ela faz mais do que pode, mas mesmo assim, às vezes os casos não chegam para ela, por excesso de pacientes, então realmente precisamos de mais imunologistas. Contamos com a doutora Georgia Krauser para ser mais uma. Ela vai sair daqui, ela vai me matar. Ela vai me matar. Mais alguma pergunta, gente? Alguém queira falar alguma coisa? Sim? Boa noite, meu nome é Paloma, sou residente de pediatria do Moinhos.
minha dúvida bem pouco, assim, mas faz parte da nossa rotina na puericultura. Eu fiquei um pouco surpresa, assim, daquilo que tu comentaste de sinal de alarme de déficit do crescimento, né? Não passa por nós fazer uma triagem nesse sentido quando a criança tem isenta de qualquer outro sinal, não tem infecção recorrente, não tem mais nenhum sinal que a gente tem mais de um paciente com déficit de crescimento, a gente acaba encaminhando para rastreio de endócrino, até para síndrome genética, mas em nenhum momento a gente pensou num erro inato da imunidade. Então eu queria pensar, eu deixei passar, deveria ter pedido um gene, ter feito antes de encaminhar para o endócrino, enfim. Para mim, esse sinal de alarme me chamou atenção, porque não é comum no nosso dia a dia pensar nisso. Quanto mais nada, ela não apresenta outros sintomas que eu pensaria, né? Mais comuns. Não é uma pergunta boba, não. É bem complexo, na verdade. A maioria desses pacientes que tem déficit de crescimento vai ter outras manifestações. Ou vai ter infecção de repetição, ou vai ter diarreia crônica, ou vai ter linfonodomegalia, linfadenopatia, vai ter algum outro sintoma. Eu sempre advoco da seguinte medida. Você vai fazer um rastreio ali, laboratorial, peça a triagem básica. Olha o hemograma, olha se tem o neutrófilo, olha se tem linfócito, pede umas imunoglobulinas IgA, IgM, IgG. 70% dos erros inatos da imunidade são humorais. Vão aparecer com alteração ou no número ou na função das imunoglobulinas. Então, especialmente, assim, e a gente tem também os dois lados, né? Por exemplo, aquela criança que começou na escolinha e está fazendo amoxicilina o tempo inteiro. Cada mês vai lá, tem que fazer um clavulin, um zinate, um terza. E antes, ok, você tem que pensar que a maioria das vezes esses antibióticos estão sendo usados à toa, que está sendo usado para infecções virais e que crianças na escolinha vão ter infecção mesmo. Mas pense que pode ser uma imunodeficiência e a maioria das vezes você vai pegar com uma triagem de imunoglobulinas. Então, pensa nisso, pensa na imunodeficiência. Se você for coletar algum exame, eu sugeriria hemograma, pelo menos um hemograma, as imunoglobulinas, que são uma triagem básica, inicial. Se a criança não tem mais nenhum outro comemorativo. Mas se apresenta infecções de repetição, aí você vai pedir respostas sorológicas, você vai pedir um CH50, então você vai começar a investigação ali e depois, se ela continuar tendo aquilo mesmo com exames normais, é obrigatório encaminhar para o imunologista. Mas eu acho que vale uma triagemzinha lá. Gente, precisamos encerrar o evento. Então, uma hora atrasada na finalização do evento. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer demais a presença de todos esses médicos que eu admiro tanto, por causa que estou conhecendo hoje, mas a grande maioria já conheciam há um bom tempo e moram no meu coração por tudo que fizeram por mim, por Luca, por Renata também, por Oswaldo, que está ali atrás. E obrigado a todos pela presença e espero que hoje vocês saiam pensando em zebras, saiam pensando em imunodeficiências, saiam pensando fora da caixa, pensando fora do óbvio, porque os pacientes contam com vocês. É isso.